Oi, pessoalzinho lindo e maravilhoso do terceiro ano, que saudade de vocês. Eu quase não apareço em videoaula, né? Por que não? Eu vou explicar. A- As séries menores, oitavo, nono, primeiro ano, até mesmo o segundo, mais até o primeiro ano, exige muito mais de mim no sentido de ser mais didática na explicação, porque eles estão vendo muita coisa, principalmente o primeiro ano em questão de literatura, é o primeiro ano que eles veem essa disciplina. Não é nada revisado para ele, né? A não ser a gramática. Então, eu tenho preparado mais videoaulas. Para vocês, são poucas as videoaulas em que eu preciso interceder, eu preciso entrar realmente. Por quê? Porque o Etapa disponibilizou ótimos links com excelente equipe técnica para dar essas videoaulas, entenderam? E eles têm outros recursos, como lousa eletrônica e tudo mais, que torna a aula mais complexa, mais dinâmica, né? Mais complexa no sentido de instrumentação para enriquecimento dessas aulas, certo? O que eu fiz agora, por que eu entrei agora com esse vídeo? Pelo seguinte, vocês vão fazer os exercícios da página 33, que vai falar sobre realismo e naturalismo. E por que eu entrei? Para dar uma relembrada no realismo e naturalismo. O realismo e o naturalismo, gente, eles são escolas que aparecem concomitantes. Dizem até que o naturalismo ele é uma ramificação do realismo. E eu acredito ser também isso daí. Qual a diferença? Não tem nada a ver naturalismo com natureza, nada disso, hein? Cuidado com isso. O que é o realismo? O realismo, gente, ele faz um rompimento com o subjetivismo e o exagero romântico, né? Onde a mulher é idealizada, onde se sofria por amor, aquele amor não correspondido, aquele sonho de príncipe, de princesa, né? Aquela coisa do amor perfeito, que tudo termina bem, aquele final feliz, ou seja, as histórias do realismo são fiéis ou quase fiéis à realidade, onde nem sempre o final é feliz, onde a mulher, ela é a mulher, entendeu? Carne e osso, com bafo, ronco, defeitos, entenderam? Ele tira a ideia da mulher idealizada, do amor idealizado, daquilo que fica distante do homem, para uma realidade. São romances que atraem muito mais, aliás, são escritos que atraem muito mais o leitor do que mesmo aqueles romances da época, né, da escola romântica. Os romances do realismo, eles são muito mais atraentes. Por quê? Porque eles têm toda uma trama, não é? Por exemplo, no romantismo, no livro Senhora, existe toda aquela trama, tal. Claro, tem gente que gosta muito do romantismo com final feliz, eu sou uma delas, óbvio, eu adoro, né? As mulheres normalmente curtem muito, mas, não é geral, hein? Mas, gente, é utópico. Além de utópico, é previsível. O romance Senhora, apesar de todo aquele problema, aqueles desencontros, aquele ódio que se encontrou a senhora em função de ter sido rejeitada por dinheiro, e depois ela compra o marido, né, no contrato, e aí aqueles dramalhões, para acabar tudo bem, feliz, juntos e felizes para sempre, não é? A Moreninha. São todos romances que nós sabemos que não haverá tristeza no final, haverá amor que vence. O realismo não. O realismo ele não tem um final previsível, porque ele está ligado realmente a um experimento real da vida. O realismo ele faz uma crítica ao homem.
né? Ele vê o homem de que nós somos bons e maus, e não somente bons. O realismo, ele mostra a realidade com análise de fatos, de uma maneira bastante objetiva. Ele trabalha muito com os aspectos sociopolítico, econômico, psicológico, mas trazendo a realidade até nós. Vamos falar sobre o naturalismo. E o naturalismo? O naturalismo, ele nasce do realismo. Só que o naturalismo, ele tem mais um cunho científico. Ele trabalha a essência humana como produto do meio em que vive. O homem, não existe o homem essencialmente bom ou essencialmente mau. Não, o homem não é totalmente bom ou totalmente mau. Nós temos nuances de bondade, nuances de maldade, e ele trabalha na questão do naturalismo, gente, ele procura trabalhar as ideias do o meio engole o fraco. É a questão darwinista, né? A questão do desenvolvimento, a questão dos fracos perdem para os fortes, e os fortes são os oportunistas, aqueles que abraçam a oportunidade, mesmo que para isso eles tenham que engolir o outro, mesmo que eles tenham que passar por cima de seus próprios valores. Isso é a ideia do naturalismo. É o homem como transformado pelo meio em que ele vive, certo? Vocês assistiram às aulas dos professores do Etapa, que foram brilhantes na explicação dessas duas escolas, por isso eu escolhi para vocês. Só estou fazendo uma retomada porque vocês vão ler a teoria, embora vocês achem cansativo, porque é teoria, né? Vocês vão ver que ali tem muita coisa interessante, mas que já foi vista na videoaula, tá? É só para uma questão mesmo de reforço. Lembrando que o naturalismo dá ênfase no instinto animal do homem, tá? É a animalização dos personagens mesmo. O que mais que tem de mais importante aqui? Eu acho que eu já falei tudo para dar uma resumida. Aí tem, na página 35, algumas curiosidades. O termo naturalismo caracteriza a doutrina filosófica segundo a qual todos os fenômenos podem ser reduzidos por um encadeamento mecânico a fatos do mundo concreto, sem nenhuma intervenção das causas transcendentais ou teológicas. Então, o naturalismo, gente, não tem nada de ideológico ou teológico. Ele é real, é essência humana, essência. O termo realismo significa preferência pelos fatos, tendência a encarar as coisas tal como são na realidade. Do latim realis, res, coisa, fato, mais sufixo ismo, tendência. O termo atavismo, do latim atavre, quarto avô, refere-se ao reaparecimento de características genéticas em descendentes remotos. Ou seja, gente, a questão do naturalismo, eles trabalham com isso também. Você tem uma genética advinda de seus descendentes mais distantes também, tá? Não são só dos mais próximos. É o chamado atavismo. Ressurgem, né? Geneticamente, essas características ressurgem, mas assim, de tataravós, hoje.
tanto emocionais quanto físicas. Denomina-se lei ao enunciado geral que engloba uma relação constante observada em determinados fenômenos. O termo é geralmente empregado para generalizar uma data-ordem da natureza. Aliás, generalizarem uma dada ordem da natureza. Por isso também é conhecido como lei natural. Então, o que é a palavra lei nesse caso? É um fato de relações constantes, aquilo que se repete constantemente, vira uma lei, lei de Newton, lei da física, a chamada lei natural. São fatos que se repetem de geração a geração. Aí a gente vai pegar em Curtiço, por exemplo, tá? Personagens que relatam o seu passado, que vem trazendo aquela condição humana de geração em geração, elas se repetem na vida daquela pessoa. Aí nós temos o atavismo, que traz aqui as características de pessoas com comportamentos de seus ancestrais e as leis naturais. Ok, gente? Vocês vão fazer o exercício 15, que é um exercício proposto. Depois aí vai falar de Aloysio de Azevedo, tá? Alguns trechos importantes do livro O Mulato. Um exercício proposto desse texto que vocês vão ler. Depois O Curtiço, também de Aloysio Azevedo, que era um cara genial para escrever essa fase do realismo. O Curtiço, aí tem uma análise do Curtiço que você tem que fazer, tal. Depois entra Raul Pompeia com o Ateneu. O Ateneu é um livro, gente, que quando me passaram, eu odiei. Eu estava acho que no primeiro ano, acho que não, no antigo nono ano, é o 8º ano, que hoje seria o 9º. Gente, como eu achei difícil, que livro chato, mas a história é tão legal do Ateneu, gente. Pega o resumo na internet, para você não ter que ler o livro, pega o resumo do Ateneu. Putz, é muito legal, muito legal. O Ateneu é uma história legal e o Alienista também. O Alienista é fantástico, tá? Bom, aí ele vai falar um pouquinho sobre Raul Pompeia com o livro Ateneu. Depois ele trabalha Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Ele vai fazer uma relação uma comparação para que você examine isso tudo. Depois vem Júlio Ribeiro, mas ele só cita mais alguns. Júlio Ribeiro, Inglês de Souza, Domingos Olímpio, nenhum desses é pedido no vestibular. Fica quieto. Não precisa nem se preocupar com isso, tá bom? Não são muitos exercícios. Tem texto, mas poucos exercícios. Façam, corações, porque vocês precisam disso em literatura. É muito importante. As questões que eles elaboram são questões pedidas principalmente em universidades públicas, tá bom? É isso, eu entrei mais por isso. Um beijo. Saudade do terceiro. Eu vou ver se eu faço algumas aulas, tá? Ou gravadas, ou a gente marca umas aulinhas online. Aulinha online, eu vou falar a verdade com vocês, eu tenho um pouquinho de receio, porque não é todo mundo que entra, entendeu? Então, acho que não funciona muito. Seria legal para uma atividade para nota, uma aula online. Talvez até programe, mas não é uma aula para nota, entendeu? Porque assim força todo mundo a entrar, certo? Mas vamos pensar, vamos pensar. Saudade de vocês. Tchau.